Olha só, desde quando começou a pandemia no Brasil, a gente ainda percebe a desobediência em relação às medidas de proteção. É ou não é? Principalmente porque surgiram ao longo desse tempo e ainda surgem promessas de terapias milagrosas, precoces, porém ainda nada baseado na ciência, a não ser o isolamento social, o uso de máscara e agora a vacinação. Mas afinal, existe medicina que não seja baseada em evidências? Quais são os critérios para sabermos se as evidências são fortes, de valor ou não? E os pacientes brasileiros estão preparados para entender a medicina baseada em evidências? Bom, esses foram alguns dos questionamentos que levaram o cardiologista José Alencar a escrever o livro Manual de Medicina Baseada em Evidências. E é com ele, o médico cardiologista José Alencar, que a gente conversa agora aqui no nosso Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor José Alencar. Oi, bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Prazer tê-lo aqui conosco. A gente sabe que o brasileiro não raro recorre a terapias, remédios sem comprovação científica. Muitas vezes são aqueles conhecimentos até passados de pai ou mãe para filho, né? Um chá que dá certo para isso, para aquilo. Agora, na pandemia, a gente está se debatendo mais uma vez com esse tema, porque haja vista aí a grande polêmica em torno de alguns medicamentos que foram colocados como eficazes no combate à pandemia ou no combate à Covid, mas que, ao mesmo tempo, são contestados porque não tem evidência científica. Como quebrar esse paradigma na cabeça do brasileiro que muitas vezes não abre mão daquele conhecimento adquirido, sei lá quanto tempo, não, porque isso aqui dá certo sim. É meio complicado, né, doutor José? Sim, eu não diria nem que é só o brasileiro, viu, Jefferson, que se acostumou a pensar medicina como alguma coisa que levasse diretamente à cura sempre, alguma esperança infundada, né? Acho que o mundo todo busca isso. Não está acostumado com a linguagem da incerteza que tem a medicina, né? Então, você perguntou, será que toda medicina, será que a medicina não é baseada em evidências? As pessoas sempre falam isso, eu pensei que era, sempre foi baseada em evidências. Por que tem que existir um livro, então, para falar disso? Então não tem evidência científica agora que está aparecendo? Na verdade, eu costumo comparar isso com um tribunal, né? A palavra de uma testemunha, ela é importante, claro, mas ela não é a única evidência, né? Você precisa buscar outras evidências para tentar ver se aquela evidência é verdadeira ou se não, tentar encaixar com outras. Então a medicina baseada em evidências é isso, ela tira o peso da observação do ser humano, do médico e do paciente, que são importantes como um pontapé inicial, sabe, das hipóteses, mas que depois, é isso que as pessoas não entendem, tem que ir para estudos clínicos grandes, metodologicamente bons, sem viés, sem conflitos de interesse, sem interesse político nisso, para aí sim responder, olha, se aquele médico achava que aquele remédio funciona, está aqui, agora eu comprovei que funciona mesmo, né? Então, é muito complicado uma linguagem como essa, porque é assim que a medicina funciona, nos bastidores, sempre foi assim, né? E essa linguagem, ela não vende, ela não dá aquele calor que o paciente precisa, que ele quer receber, ele não foi acostumado assim, né? Então é complicado, chegou a pandemia aqui e amplificou tudo isso. Nós não sabemos nos comunicar com os pacientes são acostumados com a linguagem que não é a verdadeira. E tem muito médico que acha que essa linguagem que não é a verdadeira é a única linguagem que existe. Então, é basicamente isso. Todo mundo sabe que sempre existiu evidência na medicina, mas há evidências boas e evidências ruins, né? E aí que está o papel desse livro, é tentar demonstrar como é que você percebe que a evidência é boa e como é que você percebe que essa evidência é ruim, né? Então, eu ensino várias técnicas no livro que nós lançamos para tentar empoderar o leitor, que pode ser um médico, mas pode ser até um cidadão curioso também, ele pode aproveitar bastante o livro, para ele não cair nessas fake news e fake science. Um exemplo bem claro que a gente tem hoje é o uso das máscaras, não é? Eu já ouvi médicos afirmando, olha, essas máscaras não protegem porque o vírus ele passa pelo buraquinho ali do tecido com a mesma facilidade que teria se não tivesse essa máscara. Mas a gente percebe que não tem que usar, a própria Organização Mundial da Saúde recomenda o uso das máscaras.
Tem evidência científica em relação às máscaras ou não? Não existe evidência científica clínica apontando que a máscara vai ser importante, mas a resposta não termina aí. A resposta é, e nem precisa existir, porque não é tudo que necessita de evidência científica. Como assim? Por que a gente requer tanta evidência científica para esses medicamentos ditos do tratamento precoce e para a máscara nós aceitamos assim, né? Então parece um contrassenso, mas na verdade não é. A máscara, ela entra num conceito que que foi apunhado por muitas pessoas já, e eu reverbero isso, é a plausibilidade extrema, que é quando uma coisa faz muito sentido, mas muito sentido mesmo que um estudo científico apareça e seja negativo, ainda assim, aquela ideia faz tanto sentido que eu vou acreditar que o estudo foi errado, foi falso. Então, a máscara entra nesse conceito da plausibilidade extrema, porque nós estamos numa pandemia de uma doença que se transmite pelo ar, por aerossol principalmente, né? E a máscara, ela faz aquele mecanismo de barreira, nem que seja um mecanismo de barreira que acaba em 100% a pandemia. Nós vimos que não, né? Todo mundo que se preza está usando máscaras e mesmo assim a pandemia existe, só que a pandemia seria muito maior sem isso, né? A gente já teria alcançado níveis ainda piores do que nós estamos hoje se não fosse a máscara. Então há muita plausibilidade nisso. Não há plausibilidade em outras evidências científicas que estão querendo passar sem a evidência suficiente. Por exemplo, não há plausibilidade de um antimalárico funcionar para uma doença viral, entendeu? Então, aí é o contrário já. Eu preciso de muitos estudos positivos apontando para essa mesma direção para eu poder um dia acreditar nisso, né? Então, a máscara entra no conceito de plausibilidade extrema e entra no conceito de que nem tudo precisa de evidência científica. Tem uma coisa que é extremamente plausível, a gente já obedece. Só para dar um exemplo, rapidinho, a questão dos paraquedas, né? Não há estudo científico que demonstre que o paraquedas salva vidas de queda de avião, tá? Só que é muito plausível que ele salve com maior probabilidade do que não salve, né? É claro, nem todo mundo que cair de um avião e colocar um paraquedas vai sobreviver. Vai ter pessoas no meio do caminho que não vai conseguir abrir o paraquedas, né? Mas ainda assim a gente acredita que muito plausivelmente a probabilidade de que ele tenha alguma chance é essa, né? Então o paraquedas é um exemplo de plausibilidade extrema, a máscara para mim também é um exemplo assim. Zé, ontem a Folha de São Paulo publicou uma matéria de um jornalista que ele entrou em grupos de WhatsApp de médicos que divulgam informações imprecisas, como a questão do tratamento precoce. E muitos médicos utilizam o argumento, inclusive no dia a dia com pacientes, que a medicina é feita pela observação e não apenas com evidências científicas. Você até citou essa questão que a observação ela é parte importante, mas não é essencial. Mas para quem está ouvindo, o nosso ouvinte que vai no médico e que ouve de um médico a informação de que a medicina de observação é quem tem impacto no dia a dia da população, como ele pode contra-argumentar, já que é um médico travestido pela própria ciência a falar com ele? Usando inclusive um viés de autoridade, né? Olha, a minha autoridade como um especialista nessa área me diz que isso funciona, mesmo que os estudos científicos sejam negativos, né? Então, é muito difícil mesmo de contra-argumentar, de contradizer. Nós temos na relação médico-paciente uma relação que é de confiança muito grande, né? Do paciente com o médico, então realmente é muito complicado. Seria muito melhor, muito mais fácil se esse médico pudesse ter um pouco mais de humildade, né? E perceber que na verdade não é assim que se faz a medicina. Mas o paciente pode sim fazer alguma coisa, tá? Existe um movimento no Brasil chamado movimento Choosing Wisely, que significa, em tradução para o português, escolhendo com sabedoria, né? Que tem uma cartilha com 5 perguntas para o paciente fazer ao seu médico em uma consulta. Entre essas perguntas são, doutor, o que acontece se eu não usar esse medicamento que o senhor está prescrevendo? A minha chance, a minha probabilidade de ter algum evento ruim, ela vai ser aumentada, ela vai continuar a mesma coisa. Doutor, se continua a mesma coisa, então por que eu vou gastar meu dinheiro? Por que eu vou me expor aos efeitos colaterais do remédio se é a mesma coisa, né? Então, mesmo que ainda assim a resposta do médico para o leigo vai ser a resposta final, você pelo menos está munido de algumas informações para
eu não diria colocar o médico contra a parede, né? Porque eu não estou aqui para falar mal de médico, eu sou um médico, né? É só de tentar ter uma conversa mais de igual para igual com o colega que está fazendo esse atendimento, né? Então essa plataforma Choose Mais é muito interessante, exatamente por causa disso. Olha, e se eu não fizer esse exame, doutor, o que vai acontecer? Esse exame tem alguma probabilidade de ter um resultado falso? E se for falso, o que a gente vai fazer em seguida? E se ele for verdadeiro? Né? Então tem algumas perguntas para guiar essa conduta. Eu acho muito interessante essa plataforma. Uma parte do seu livro também tenta desmistificar essa relação médico-autoridade científica e o paciente? Sim, no livro nós comentamos muito sobre, nos primeiros capítulos, né, o que é a medicina baseada em evidências, né, que está sendo muito confundida, exatamente por causa disso, né? As pessoas se perguntam por que agora existe medicina baseada, nunca existiu antes, né? Então a gente tenta explicar o que é isso, qual é a mudança de paradigma que a gente propõe, que é o paradigma da medicina mecanicista, que é aquela que acredita no que vê e acredita no que está escrito no livro de farmacologia e fisiopatologia, para passar a acreditar em estudos clínicos, populacionais, em que nós conseguimos enxergar a partir dos números os resultados, né? Então falamos sobre isso, falamos sobre o que é uma medicina enviesada por evidências, né? Ou seja, como é que os conflitos de interesses, conflitos políticos, patrocínios de grandes indústrias podem tentar modificar resultados de estudos e inclusive narrativas, né, sobre as interpretações desses estudos. Nós estamos vendo isso na pandemia agora, né? E tentamos explicar também quando é que isso mais para o cidadão mesmo que por acaso adquiriu o livro, ele vai entender finalmente como é que os resultados dos exames podem ser falsos e com que frequência podem ser falsos, né? Falso positivo e falso negativo. Ele vai tomar um susto quando vê, mas isso é muito importante, que ele vai ficar munido de um ceticismo aqui que é muito importante em consultas médicas por parte do paciente. A gente está conversando aqui com o cardiologista José Alencar, que escreveu o livro Manual de Medicina Baseada em Evidências. Muito legal essa sugestão de perguntas que o paciente pode fazer para o médico, mas a gente sabe que os médicos eles não pensam de forma igual. E nesse contexto de tantas versões diferentes, como ter a versão mais adequada ou mais correta? E aí, para resumir na seguinte pergunta, o brasileiro ele está preparado para ler o seu livro, por exemplo? É aquilo, né? Se o brasileiro está preparado para ler o livro, eu acho que porque ele teve essa comunicação, né, perdida durante décadas, no sentido de ele achar que a medicina é uma ciência que se faz de uma maneira e, na verdade, ela se faz de uma maneira totalmente diferente, né? Um grande médico, pai da medicina interna, falava desde o século passado que a medicina é a ciência da incerteza, né? E a medicina baseada em evidências, ela tenta explicar isso, como é que a gente coloca essa incerteza na mesa do paciente e tenta fazer, a partir dessa incerteza, o melhor para ele, né? Então, o brasileiro ainda não está pronto para um tipo de conversa como essa, né? A gente sabe, quando nós vamos a um médico, a gente busca um conforto que muitas vezes é respondido com falsas promessas. Isso a medicina baseada em evidências demonstra muito bem, né? E a gente tem que mudar esse cenário, né? Agora, o leitor do livro, ele já vai dar o primeiro passo, né? Para conseguir entender isso, conseguir entender por que eu acabei de falar aqui na rádio que a medicina é uma ciência da incerteza e que muitas vezes a gente entrega falsas promessas para o paciente, né? Então, na leitura do livro, o leitor vai acabar percebendo isso. E para perceber exatamente qual é a melhor evidência científica, precisa de um certo treinamento, né? Precisa entender a hierarquia da medicina baseada em evidências. Após a hierarquia, precisa perceber que você pode ser enganado por essa hierarquia, né? Não é porque sai, por exemplo, uma meta-análise, como saiu esse fim de semana, que essa meta-análise imediatamente ela vai ser incorporada no corpo da melhor evidência científica. A gente sabe que a meta-análise ela é um tipo de estudo que entrega a melhor evidência científica possível, mas isso quando ela enxerga para estudos bons. Aí você tem que saber analisar o estudo, né? Não é só a pirâmide da medicina baseada, tem que saber a análise do estudo para ver se ele foi bom, se ele foi enviesado, se tem conflitos de interesses. O livro explica tudo isso, né? Tanto o livro como também as nossas aulas que a gente entrega lá pela Sanar, que é a editora do livro também, onde eu trabalho. Então a gente tenta trazer exatamente essa visão para os médicos. Por enquanto é uma turma de médicos mais jovens, a gente quer atingir cada vez mais médicos
com mais tempo de formar, com mais experiência, tentando conversar com todo mundo para mudar esse cenário, né? E o cidadão? O livro ele vai conseguir aproveitar muito bem para a erudição dele, para ficar mais perto, para tentar entender exatamente isso. Quando sair uma notícia no jornal, o ovo faz bem, ele pensar, puxa vida, semana passada o ovo fazia mal, hoje o ovo faz bem, e ele já conseguir ter maturidade para entender o que significa o ovo fazer mal e o que significa o ovo fazer bem. A gente está conversando com o cardiologista José Alencar, que escreveu o livro Manual de Medicina Baseado em Evidências. E aí eu queria fazer uma última pergunta no caminho da formação médica. A gente tem lidado com muitos médicos que já usando esse arcabouço de médico cientista baseado em evidências para colocar a sua visão hegemônica sobre um determinado assunto, principalmente aqueles médicos com uma formação um pouco mais experiente, que não estão saindo da faculdade agora. Você acredita que houve um problema na formação médica no passado no Brasil para que chegasse ao ponto que nós estamos em plena pandemia, convivendo com profissionais que não necessariamente seguem a medicina baseada em evidências? Eu acredito fortemente nisso, eu falo bastante disso nas minhas redes sociais. O ensino médico, não só brasileiro, em muitos países, ele é um ensino mecanicista. Como assim? O que significa isso? O aluno ele vai entrar na faculdade de medicina, aí no primeiro ano ele vai ter as matérias básicas, que devem ser encaradas como pontapé inicial da medicina, né? Mas na verdade não, já são matérias que reprovam o aluno se ele não conseguir decorar o mecanismo de ação proposto de uma droga, né? A gente nem sabe às vezes se aquele mecanismo é mesmo já totalmente descoberto, totalmente definido, não. Se ele não acertar aquela questão decoreba, ele não passa adiante na faculdade. E aí ele vai, né, aos trancos e barrancos, evoluindo pelo ensino da graduação, até chegar na prova de residência médica dele, que é onde ele vai escolher qual a especialidade que ele vai fazer para sempre. Essa prova de residência também é baseada em puro mecanicismo. Ela exige basicamente que o aluno decore uma enorme quantidade de matérias, né, uma enorme quantidade de verdades, pseudo-verdades, às vezes falsas verdades, né? E aí ele marca essas questões, decoreba tudo para ser aprovado na residência. Esse é o médico que sai da graduação e passa por um concurso como esse, especialmente se ele passa num bom serviço, ele está agora no que eu chamo do pico da ignorância da curva de Dunning-Kruger, que é uma curva de conhecimento versus confiança. Ele ainda tem um conhecimento muito pequeno sobre o que é a medicina de verdade, né? Só que ele está super confiante, porque ele acha que aquela é a medicina de verdade, né? Todo aquilo que ele decorou, todos aqueles mecanismos que ele tem na ponta da língua e aquelas perguntas em que há 5 doenças possíveis, ele marca uma só. Enfim, ele vai achar que é assim a vida inteira, né? Ele vai achar que na vida inteira ele entre 5 doenças vai sempre escolher uma só. Ele nunca vai ficar em dúvida entre duas, enfim. Então a formação ela é muito falha porque ela é guiada por esse modelo mecanicista. E a medicina baseada em evidências, ela não é, em algumas faculdades tá? Existem exceções, mas em geral ela não é ensinada na graduação. Não há um momento para conversar sobre as evidências, para dizer, olha, talvez isso aqui não seja verdadeiro, tem que ter humildade para perceber se é mesmo, vamos revisar as evidências. Né? Deixa eu fazer uma última pergunta. Por exemplo, já faz alguns anos, lá o que nós tínhamos era uma cadeira de bioestatística. Eu tinha literalmente que decorar fórmulas para chegar depois lá no papel e escrever essa fórmula e resolver uma questão de números. E eu nem sabia por que na época. Por que eu estou fazendo esses cálculos aqui? Não tinha a menor noção. Doutor José, então, uma última pergunta. A gente já está com o nosso tempo aqui estourado, mas é rapidinho. Como é que o senhor avalia essas terapias alternativas que estão aí disponíveis no mercado, mas nem sempre bem aceitas pela medicina tradicional? Por exemplo, acupuntura, fitoterapia, homeopatia, e que muitos questionam. Tudo no mesmo saco, porque há evidências positivas em algumas dessas terapias, há evidências negativas na maioria das outras, tá? Mas essas ciências sem evidências, elas florescem muito exatamente pela nossa tentativa de querer ter certeza em tudo e de querer ter aquela segurança, querer ser curado por terapias. A gente é muito facilmente enganado, né? E esse é o exemplo de muitas dessas terapias. É um mau exemplo que nós damos, né, quando o CSM, por exemplo, aceita terapias assim e depois nós tentamos
correr atrás do prejuízo para tentar tirar elas do rol, né? Tá certo, o médico cardiologista José Alencar, autor do livro Manual de Medicina Baseada em Evidências, conversando conosco aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima então. Obrigado, bom dia. Essa conversa, você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 7h49 na Tarde FM.